Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu quero falar hoje sobre nosso poder de fazer escolhas. Aguarde a vinheta e vamos conversar em seguida. Oi, aqui Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. Então, vou falar hoje um pouquinho sobre o poder de fazer escolhas, até porque isso pode estar muito influenciado com a sua vida emocional saudável. E muitas pessoas ou não têm a capacidade, ou não têm a coragem de fazer as escolhas necessárias e acabam ficando frustradas, e essa frustração pode se reverter também em algum sintoma, em alguma doença, em algumas coisas. Então, esse assunto está, de certa forma, relacionado com o tema que eu trato aqui nesse canal, que é a metafísica, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O poder de fazer escolhas. Algumas situações, elas acontecem sem a gente querer. São impostas de alguma forma, são desafios, de repente é um desemprego que você não estava esperando, a morte de alguém, né, que você tem que lidar, uma frustração que alguém te causa, enfim, são infinitas possibilidades de situações que se impõem. Nesse caso, você tem que respirar fundo, olhar para cima, se você crê em Deus, olhar para dentro de você buscando recursos, olhar para o lado se precisar da ajuda de alguém, para poder resolver aquela situação e continuar, né? Porque a vida não pode parar em função das dificuldades. Muito bem. Agora, outras vezes nós fazemos escolhas, a maioria das vezes. E são escolhas simples que fazemos que a gente nem percebe. A gente você escolhe a roupa que você vai usar, o sapato que você vai usar, o caminho que você vai percorrer, a agenda daquele dia, com quem você vai conversar, o que você vai falar. Enfim, milhares de escolhas nós fazemos todos os dias no automático e nem percebemos. Mas tem algumas escolhas, sim, essas são mais definitivas, né? Elas marcam a nossa vida a médio e longo prazo. Então, são escolhas que a gente tem que parar e pensar, não se precipitar, porque depois vai ter um resultado que às vezes a gente não está querendo, né? E é sobre isso que eu estou querendo dizer. Então, as escolhas são como sementes. Se você planta uma semente boa numa terra fértil, você vai ter um fruto bom. Pelo menos a possibilidade é muito grande. Se você planta uma semente ruim na terra fértil, a longo prazo vai ter um fruto de má qualidade, né? Porque a origem não foi boa. Então, as escolhas também são assim. Se você faz boas escolhas, você tem a possibilidade de conseguir seus objetivos da forma saudável e assertiva. Se faz escolhas ruins, você pode ter a possibilidade também de não ter aquilo que você queria ou sofrer com as consequências. Ah, mas eu não vou escolher certo a vida toda? Não, não temos a capacidade de sermos perfeitos e nem vamos escolher tudo certo o tempo inteiro. Então, nós temos, creio eu, a responsabilidade de escolher o melhor que você puder, pensando no que você vai fazer, pensando nas consequências, né, com essas escolhas que são mais definitivas, de uma maneira melhor. Ah, mas está tudo errado. Não tem problema. Você se esforçou para fazer o melhor e analisa aquilo que não funcionou bem, aprende, traz esse aprendizado para você e continua sua caminhada. Ok? Nós aprendemos com os acertos e aprendemos também com os erros que cometemos, né? Faz parte. Agora, para você que é meio precipitado e acha que tudo tem que ser na hora e fica entusiasmado, às vezes, com as coisas que você ouve sem pensar nas consequências ou só naquela emoção, então, quero te dizer algumas coisas que eu acho que são necessárias. Por quê? Muitas pessoas gastam pouco tempo para pensar nas consequências ou amadurecer as ideias que ela tem para fazer um investimento, né, no relacionamento, qualquer outra coisa, mas depois tem que gastar muito tempo e muito estresse e muito desgaste com as consequências que ela poderia ter evitado se tivesse pensado antes, né, de tomar a decisão. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, está aqui na minha cabeça, só para poder clarear um pouco isso para você. Uma pessoa muito entusiasmada, uma pessoa assim, muito alegre, muito sanguínea, né? Que faz as coisas sem pensar. Primeiro ela faz para depois pensar, primeiro fala para depois pensar no que diz. Então, por exemplo, né, uma pessoa está assim, aí vem um grupo de amigos e fala assim, ah, vamos fazer uma viagem, né, tal, para um lugar, para Noronha, para um lugar assim, que vamos supor que ela queria muito conhecer. Aí ela pensa assim, puxa, mas olha aí a oportunidade, o grupo é legal, tá numa época boa do ano, o lugar é lindo, tô doido para conhecer que tal lugar assim e tudo. Mas aí ela olha para a conta bancária e vê que não é muito compatível o gasto que ela vai fazer com o dinheiro que ela tem disponível. Aí fica naquele negócio, ah, mas é bom, né? Puxa vida, beleza. Aí começa aquele negócio, né?
Aí vai, tá? Faz um empréstimo no banco, por exemplo, assim, e vai para viagem, né? Tudo bem. Fica lá uma semana, fica ótimo, se diverte, já foto, põe nas redes, tudo bem. Quando voltar, né? O que vai acontecer? A conta vai chegar, o boleto vai chegar, o empréstimo vai pagar, aí ganha menos do que precisa de fazer, né? De pagar o que ela se endividou, e aí pronto. Ela teve uma semana de alegria, uma semana ali da fantasia, mas vai ter depois que lidar com um longo tempo com essa dificuldade, né, de acertar as contas para poder resolver essa questão. Estou dando aqui um exemplo, poderia ser outros quaisquer, né? Só para você ter uma noção assim de como que é importante em algumas decisões, mesmo que a gente tenha o desejo de fazer, de repente não convém por algum motivo. E é difícil às vezes a gente se frustrar, porque a nossa tendência é querer fazer o que a gente tem vontade de fazer. A criança é movida pelo prazer. E o adulto depois aprende algumas coisas, se limita, mas continua no fundo, a necessidade de satisfazer nossos desejos. Mas muitas vezes nossos desejos têm que ser colocados um pouquinho de lado para fazer aquilo que convém, para evitar futuros aborrecimentos e futuros problemas, né, depois. Então, porque de certa forma a conta sempre vai chegar. Ou a conta física para você poder pagar, ou a conta emocional, de repente, por uma situação que você, uma palavra que você disse sem pensar, ou uma decisão que você toma no relacionamento de ficar com alguém ou não ficar com alguém. Então, esse desconforto e essa insatisfação acaba chegando, né, para a gente poder depois, né, sofrer essas consequências. Então, a necessidade de fazer um diálogo interno, né, ele é muito importante. A gente parar e pensar, o que é diálogo interno? É você pensando com você mesmo, lá com seus botões, né? Tem essas possibilidades, tem aquela vantagem, tem aquela desvantagem, tem assim, tem assado, eu vou depois né, ter essa consequência, depois vou ter outra e tal. Tem coisas que você resolve na hora, tá tudo bem, eu quero assim, eu não quero não, você tem certeza daquilo que você está pensando, que você está querendo naquela hora, agora tudo bem. Agora, quando você fica em dúvida entre o desejo e aquilo que convém, às vezes fica difícil, porque é um conflito, né? Você quer uma coisa, mas de repente não pode. Você quer uma coisa, mas às vezes não convém. E fazer esse acordo com você mesmo, às vezes é custoso. Mas a gente tem que parar, respirar, né? Pensar e fazer o melhor que a gente puder. Porque muito da nossa vida vai depender das nossas escolhas. Então, se você realmente gostou desse vídeo, né? Você faça a sua inscrição, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários, né? Visite o site www.alicedamasceno.com e também o curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. E com relação ao curso, vai aí uma vinheta para você ter uma noção daquilo que eu estou falando lá. Até o próximo vídeo.